seja um renovo para nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, conosco, dá a tua direção, Espírito Santo, te peço em nome de Jesus. Depois aqui no silencioso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a pastora Cida Teles e pode parar porque eu lembrei de uma coisa. Lembra do... Oi, pessoal, eu sou a pastora Cida Teles e a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Nós estamos vivendo um tempo aí difícil, né? Diferente, um tempo onde a gente está se relacionando de longe. E eu entendi que eu precisava trazer alguma coisa nesse momento. Algumas pessoas me procuraram a respeito e têm me feito essa pergunta, né, no decorrer da minha vida, né? Da história desse chamado para dançar, uma mulher já. Então eu quero falar um pouquinho de mim. Meu nome é Cida Maria Aparecida Teles Rocha, sou casada há 31 anos, tenho 4 filhos, tenho 5 netos, sou pastora de igreja, eu vivo em Goiânia, né? Minha casa é em Goiânia, sou professora universitária em meados de aposentadoria. Quer dizer, eu estou vivendo um tempo de mudanças na minha vida. E aos 33 anos de idade, Deus me chamou para dançar. É mole um negócio desse? E é muito confuso para as pessoas, algumas pessoas, né? Qual que é o normal da dança? O normal da dança são meninas, adolescentes, crianças que se envolvem na dança não só fora da igreja, como dentro da igreja. O normal é que as pessoas dancem quando são adolescentes. Eu já cheguei em igrejas onde o casamento era uma definição, casou, parou de dançar, né? Então, o Senhor me chamou aos 33 anos, hoje eu tenho 54 anos e eu continuo dançando. E sabe quando eu vou parar? Eu espero que nunca. O desejo do meu coração é dançar até Jesus voltar, ou até Ele me chamar. Por tudo que a gente tem visto, a gente tem percebido a Bíblia se cumprindo. Eu não sei o sentimento do seu coração, mas é isso que eu tenho sentido. A Bíblia está se cumprindo e a ideia que nós temos é que Jesus volta logo logo para buscar a sua noiva. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja. E eu quero compartilhar com você um pouco por quê? Porque essa pergunta vem muitas vezes. Nossa, mas eu dançar? Meninas, para mim meninas de 30, mulheres de 30, 40 anos chegam para mim, não, eu passei da idade. Ah, é? Onde é que está escrito isso? Quem te disse que a idade é um determinante para que eu tenha que parar de dançar diante de Deus? O que nós temos que lembrar é que nós não vivemos no tempo cronos, tempo cronológico. O nosso mundo não é aqui, a gente está aqui, mas a nossa pátria é o céu. Então eu vivo num tempo kairos, um tempo onde a idade, o corpo, essas coisas não contam. Então eu quero compartilhar e eu quero incentivar você a não abrir mão de algo tão maravilhoso. Nós temos tido o privilégio de viajar para alguns lugares do Brasil, fora do Brasil. Em todos esses lugares, nós temos vivido uma realidade muito parecida. Nos lugares onde nós passamos, 2 coisas acontecem. Crianças são ativadas a dançar e mulheres idosas são incentivadas a dançar. Uma vez nós dançamos em Manaus e 2 meses depois nós fomos lá ministrar novamente. Para nossa surpresa, quando eu cheguei lá, e várias mulheres no nível de 50, 60, 70 anos se organizaram como equipe e estavam adorando ao Senhor. Você tem ideia do que é isso? Quando eu cheguei lá, que eu vi isso, eu fiquei tão maravilhada. Outra vez nós fomos em Minas Gerais ministrar, na segunda vez que voltamos a equipe estava formada. E é algo lindo de se ver, porque existe um nível de maturidade da mulher que, não menosprezando a criança ou adolescente que dança, existe algo específico para cada idade, mas existe um nível de autoridade sobre a mulher casada ou a mulher mais velha, que tem experiências com Deus, que normalmente aquela que é mais jovem não tem. Então nós precisamos entender isso. Então, para nós, o normal seria diferente, mas não. O que Deus faz que é normal?
Deus faz coisas diferentes. Deus manda um homem bater num lugar e daquele lugar nasce uma água. Deus manda o sol parar. Deus faz essas coisas. Então, não coloque o seu chamado em Deus, aquilo que Deus tem falado no seu coração, no nível do que o mundo estabelece. Porque se você for olhar para mim, eu tenho 54 anos. Eu estou em meados de aposentadoria. Não parece assim que é tempo de parar? Mas eu nunca estive com tanto desejo de adorar a Deus através da dança. Eu nunca estive com tanto desejo de dividir com as pessoas aquilo que o Senhor tem trazido para mim, aquilo que o Senhor tem confiado a mim. E eu espero poder compartilhar com você tudo isso e te incentivar. Tanto você que acha que o tempo passou, quanto você que acha que, não, eu acho que não é mais o meu chamado. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não muda de ideia. Se Ele te chamou para algo, Ele está esperando a sua resposta, porque Deus não responde pergunta, né? Deus responde resposta. Qual a resposta que você tem dado para Deus? De acordo com a resposta que você tem dado para Deus, Ele vai trazer coisas novas para você. Então, quando eu comecei, eu sou professor de educação física, eu trabalhei já em escolas mais diversas, sou professora universitária há mais de 30 anos. E um dia, trabalhando numa escola confessional aqui em Goiânia, houve uma mudança na legislação da educação física e a pessoa que trabalhava com dança não era formada em educação física, então foi impedida de trabalhar com as equipes de dança. E eu fui desafiada, eu era professora de educação física da escola. E quando eu fui desafiada, para onde a gente vai quando não sabe o que fazer? A gente vai para Deus, né? E quando eu fui diante do Senhor, eu falei, Deus, mas eu nunca fiz balé, eu nunca fiz dança, eu fui ginástica rítmica, né? Foi a única base que eu tenho de elementos, né, de dança, o que mais se aproxima, pelo menos. E quando eu fui para Deus, sabe o que Deus me disse? Se eu precisasse de bailarinas, eu tenho muito melhores que você. Eu quero você porque você vai depender totalmente de mim, porque você não sabe o que fazer. Então, tudo que você fizer, o mérito não vai ser seu, o mérito vai ser meu. Porque você vai se manifestar, vai se movimentar, mas eu vou manifestar a minha glória, a minha presença através da dança que você ministrar diante das pessoas. Então, é esse o chamado que eu tenho em Deus. Aos 33 anos, hoje eu tenho 54. Estou atingindo a maioridade agora, tem só 21 anos que eu estou dançando diante do Senhor, né? E queridos, queridas, eu não tenho intenção de parar, não. Nunca tive vontade, várias vezes, muitas vezes, quando Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para as águas e começou a afundar? Muitas vezes, quando eu deixo de olhar para o Senhor e para aquilo que Ele confiou a mim, eu digo, será que não é tempo de parar? E nesse momento, das mais diversas formas, dos mais variados lugares, o Senhor manda pessoas para falarem comigo e as pessoas dizem assim, o Senhor manda te dizer que a sua dança alegra o coração dele. Então não é tempo de parar, nem pense nisso. Então muitas vezes eu tive que ouvir essa frase. Então se você tem vivido isso, se você tem ouvido isso, se isso tem sido forte na sua mente, na sua cabeça, eu quero te dizer uma coisa. Aquele que te chamou é fiel para te levar até o lugar onde Ele estabeleceu, onde Ele sonhou, sabe? Salmo 139, quando você era uma substância ainda informe, e Ele olhou para aquela substância e disse, existe um propósito. Eu creio que Deus olhou para mim e falou, ela não vai ter andeor, sabe? Aquele pezinho de bailarina. Ela não vai ter grande flexibilidade, mas é nessas imperfeições que a minha glória vai se manifestar. Então eu quero te encorajar. E sabe quando começou isso? Eu quero te mostrar esse livro aqui, ó. Ouse Dançar com Deus. É um livro que só tem na internet, ele é muito raro, mas esse livro chegou na minha vida e ele mudou a minha história. Foi um presente do meu esposo, comprou na internet e me deu de presente. Uma outra coisa que Deus usou foi o Salmo 150. Sabe o que o Salmo 150 diz? Ele diz assim, ó, louvai-o com adufes e danças. Essas duas coisas, somadas ao chamado dele, tem me guiado até hoje. E você sabe o que me faz continuar? Você que muitas vezes
entra em contato comigo e questiona: pastora, como que foi? Como que começou? Pastora, como chegar até onde você vive? Pastora, eu não consigo mais. Sabe, essas coisas têm me incentivado a não parar. Eu não posso parar. Uma vez, questionada por uma amiga minha, ela disse para mim assim: você foi chamada por Deus para começar? Eu falei: claro. E ela disse assim: o Senhor te mandou parar? Eu falei: não. Ela falou: minha amiga, nem que seja sozinha, você não pode parar. E eu creio nisso, isso não me traz peso, me traz muita alegria, sabe? Então, isso é o que eu quero viver. Se eu tenho dificuldades, claro, porque tudo que é valioso, a gente tem que pagar um preço por isso, sabe? Então eu preciso entender isso. Às vezes, quando eu assisto um vídeo, quando eu estou dançando, eu olho e falo: Deus, de onde? Como? Como que eu posso fazer isso? Pessoas perguntam para mim: pastora, como é que você dança daquele jeito? Eu danço horas, eu não me canso. E quanto mais eu danço, mais eu quero dançar diante dele. Sabe por quê? Porque eu sei que ele está ali. Eu não danço diante dos homens, eu danço diante do Senhor. Quando eu imagino que a minha adoração alegra o coração de Deus, eu quero continuar, eu quero dançar. E é um dos momentos que mais alegra o meu coração. É quando eu estou diante dele. É quando eu sei que ele está ali. É quando eu sei que eu não estou dançando sozinho, mas eu estou dançando com ele. Então você precisa entender isso. Se o Senhor te chamou para dançar, ele vai ser o seu par. Você não vai dançar sozinho. Então como eu posso olhar para os homens e entender? Não, o que eles vão dizer? Se eu olhar para os homens, eu vou parar. Mas eu não olho para cá. A minha direção, o meu olhar é para ele. Eu sei que ele se agrada. Eu tenho tantas experiências de momentos que o Senhor se manifestou, sabe? De momentos que o Senhor esteve ali, esteve conosco. Então eu preciso que você entenda. Ele tem um chamado para nós. Então, nós estamos, hoje é dia 15 de maio de 2020. Você sabe onde eu me vejo daqui a 10 anos? Eu vou ter 64 anos. Se Jesus não tiver voltado, porque eu creio que ele volta a qualquer momento, eu creio que eu estarei diante dele. Sabe qual é o meu alvo? Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, alguém puxou um grupo para dançar. E esse alguém foi Miriam. Miriam foi a irmã de Moisés que levou o cestinho e colocou ele nas águas junto com a mãe dele. Então, se Moisés tinha 80 anos, quantos anos que Miriam tinha? Eu só tenho 54. Miriam tinha quase 90. Então, eu tenho muito tempo para dançar diante do Senhor ainda. Então, eu quero desafiar você. Ouse dançar com Deus. Ouse dançar diante de Deus. Ouse dançar para Deus. Ele é o início, o meio e o fim. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo no céu vai cessar, mas a adoração vai continuar. Onde nós estaremos juntos, adorando ao Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós, como noivas, de vestes transformadas, preparadas para o casamento com Ele. Não desista. Não abra mão daquilo que o Senhor pediu para você fazer diante dele. Estejamos juntas. Eu conto com você. Mas acima de tudo, o Senhor, o céu, conta com você. Lembre-se, quando você dança, você não está só. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te desafie cada dia mais. E que você obedeça. Afinal de contas, nós precisamos ouvir o chamado e obedecer, para que Ele possa nos enviar. Deus te abençoe.